Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Essa frase é muito bonita, ela carrega muito significado, mas bizarramente tem muita gente que não entende e torce o nariz. Hoje a gente vai falar sobre a pedagogia do oprimido. Estudar e entender minimamente as ideias de Paulo Freire talvez seja uma das coisas fundamentais para que a gente possa entender um pouquinho melhor a nossa sociedade. E isso não é papo de doutrinador. Não. Pelo contrário. Exatamente. A gente já começa falando isso porque você não necessariamente precisa concordar com tudo que está ali. Mas, assim como vários outros autores, a gente precisa conhecer e entender quais são as ideias que, primeiro, fazem sentido para nós e, segundo, podem nos auxiliar a realmente tornar a nossa sociedade um lugar mais adequado para as pessoas, no geral, conseguirem viver. E aí ele é autor dessa frase que a gente falou na abertura e de inúmeras outras. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ideias que tem a ver com uma das obras mais famosas dele, que é a Pedagogia do Oprimido. E aí, para a gente começar a pensar sobre isso, acho que o primeiro ponto é entender o pensamento geral de Paulo Freire. Ele era um humanista e isso, de maneira muito simplificada, significa que ele enxergava que as transformações da sociedade, e no geral, elas vêm do homem pelo homem. Elas partem das pessoas. A gente, num canal espiritualista, a gente pode até entender que nós sempre estamos conectados com algo sagrado e que esse sagrado move também as nossas ações e, portanto, essas transformações. Mas para Paulo Freire, a gente tem que botar a mão na massa. A gente tem que encarar as coisas e, principalmente, como eu disse no primeiro momento, entender a nossa responsabilidade. Se eu entendo que parte de mim, ou que deve partir de mim, essa transformação, eu começo a tentar enxergar como as coisas se estruturam. E um dos pontos mais relevantes dessa obra, para a gente entender essa estrutura toda, é a diferenciação entre a educação bancária e a educação libertadora. Essas duas educações que o João acabou de falar, né, são nomenclaturas do próprio Paulo Freire, tá? Onde ele vê que o modelo educacional vigente na sua época, antes da sua época, infelizmente ainda muito vigente na nossa época, é o que ele chama de modelo educacional bancário. E a gente pode entender isso de algumas formas, mas a principal delas é o quê? Como funciona esse modelo educacional? Você tem uma pessoa que é detentora do saber, supostamente detentora do saber, a gente pode chamar de professor, de mestre, e você tem os alunos, que são desprovidos desse saber. E esse professor, ele vai passar o seu conhecimento para esses alunos, que vão receber o conhecimento, vão acatar o conhecimento, vão aceitar o conhecimento e vão continuar a propagar esse conhecimento. Eu acho muito engraçado que atualmente, né, principalmente em épocas de redes sociais, muitas pessoas falam de Paulo Freire, algumas falam bem dele, embora nunca tenham estudado sobre, e muitos falam mal. Embora também não tenham estudado sobre. Pois é. E essas pessoas que falam mal ou não conhecem, ou de fato estão tão dentro dessa educação bancária que não conseguem perceber a verdade e a força daquilo que as palavras de Paulo Freire carregam. A ideia de doutrinação, que muitas vezes se fala hoje nas escolas, nas universidades, é justamente a ideia de uma educação bancária. Uma educação onde você, aluno, só pode receber a informação. Você não tem um pensamento crítico sobre essa informação. Você não reflete sobre essa informação. Você simplesmente aceita. Por que você aceita? Porque aquele cara que está me falando, ele sabe. Ele é o dono da verdade e eu, que não sei nada, tenho que acatar a verdade dele. A educação, ela deveria ser, para Paulo Freire e para nós aqui do Pedra, uma educação libertadora. O que seria ela? O nome já fala bastante por si, né? Mas o que seria na prática uma educação libertadora? É justamente uma educação que transforma o indivíduo e a sociedade. Faz com que o oprimido, né? Faz com que as pessoas tenham percepção, tenham consciência social, tenham consciência da situação na qual elas se encontram. Elas possam refletir de maneira crítica, não uma crítica passiva, mas uma crítica ativa. Elas possam refletir sobre o modelo social, elas possam refletir sobre as questões da vida e, a partir dessa reflexão, tomar posicionamentos que são muito mais coerentes e muito mais benéficos para a sociedade.
dentro desses pontos que o Patrick começou a abordar sobre a educação bancária e a educação libertadora, você pode falar, não, mas Patrick, se a educação bancária é uma educação que alguém sabe e o outro não sabe, e aí se alguém que sabe passa para quem não sabe, faz sentido, verdade. Mas você tem que entender que sentido está ali dentro. Será que aquela pessoa que está passando a informação, ela é detentora de todo o conhecimento? Não é. Então ela tem que se colocar numa posição que ela também pode aprender coisas com os alunos, como acontece nos nossos grupos de estudo. Nossos grupos de estudos, eles são horizontais. Por mais que a gente tenha uma didática, a gente tenha um material guia, todo mundo deve falar, todo mundo pode se manifestar dentro dos nossos grupos de estudos. Ponto. Essa é uma diferenciação de uma educação bancária. Um outro ponto que você vai encontrar numa educação bancária é que ela tem uma finalidade de te ensinar um ofício para continuar essa engrenagem que é a sociedade. Ou seja, você vai aprender técnicas, você não vai aprender a pensar. A educação libertadora, ela vai te ensinar a pensar. Você vai pensar o sistema no qual você está. Porque no momento no qual você nasce, a gente vai trazer sociólogos, tipo Durkheim, a gente vai falar do Marx, a gente vai falar de uma série de sociólogos ou de pensamentos sociólogos que vão falar, a sociedade ela está pronta, ela está dada. Quando você nasce, você entra num jogo que existem regras ali. Só que você sofre pressões da sociedade para se enquadrar nessas regras. E não reflete se essas regras são boas ou não. Se você não reflete sobre essas regras, você faz o quê? Você propaga as desigualdades. Você propaga as opressões. Você aprende que existe o opressor e existe o oprimido. Eu sou oprimido. Eu não quero ser oprimido. O que eu tenho que me tornar? Opressor. Eu não percebo aonde eu estou do ponto de vista social. Eu não tenho essa crítica de olhar para mim. Porque essa educação que veio desse sistema bancário, e ele usa essa expressão do sistema bancário porque é o sistema do capital em si, você está fazendo o dinheiro rodar para acumular cada vez mais em cima, é falar, não, olha só, existe o opressor e existe o oprimido, existe aquele que pisa e aquele que é pisado, não quer ser pisado? Pise nas pessoas. E aí você começa a esfacelar a sociedade, toda essa camada aqui que ela é subjugada, ela aprende que ela não pode contar com o outro porque você tem que ser, se você é muito bonzinho com o coleguinha do lado, ele vai pisar em você. E aí você não é bonzinho com o coleguinha do lado, você pisa nele. E ao pisar nele, você ratifica o comportamento do opressor. Você se torna opressor dos seus iguais sem ter, vamos botar entre aspas, as benesses de ter sido o opressor de fato. Você não ganha as coisas que o opressor tem. E você começa a propagar coisas porque você não percebe a sua condição social, você não percebe os problemas da sociedade e talvez quando você percebe, você só fala. Só faz uma postagenzinha na mídia social falando, ah não, hashtag não sei o que, hashtag não sei das quantas, tamo junto com não sei o que, contra o racismo, contra isso, contra aquilo. Mas o que você faz para ser contra? Nada. E aí tem dois pontos muito importantes, né? Claro que se a gente pensa individualmente, a gente pode achar que eu não vou conseguir mesmo modificar as coisas e tudo mais. E isso não é verdade, a gente sempre pode fazer alguma coisa, ainda que seja pequena, ainda que seja dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro. Sempre há como trazer essas ideias macro para o ambiente micro, e isso é extremamente importante, não só porque a gente dá a nossa parcela de contribuição, mas porque a gente influencia aqueles que estão mais próximos a começarem a fazer isso também. E isso traz um outro aspecto que é uma das ideias principais do Freire. Do Freire. Uma das ideias principais de Paulo Freire, que é a ideia de que nós não transformamos ninguém e nós não transformamos a sociedade sozinhos. Nós precisamos nos mobilizar com o coletivo, nós precisamos nos mobilizar com as outras pessoas para que essa transformação de fato mova as coisas, mova essas estruturas muito engessadas que a gente percebe por aí. A gente tem vários outros vídeos falando sobre isso, sobre o reverendo Martin Luther King, sobre várias outras referências ao longo da nossa história que conseguiram mover grandes massas, mas a gente também não precisa ter pretensão de ter a força e o impacto que esses grandes indivíduos tiveram ao longo da nossa história. A gente pode fazer o nosso, contribuir com os nossos 2 centavos, isso já vai ajudar muito. A conta fica grande, né? Se você bota alguma coisinha. Exatamente, a gente precisa pensar dessa forma.
E eles trazem um outro conceito que é muito bacana também, que é a ideia da praxis freiriana, que é a teoria, ela precisa estar ali, ela não deve ser deixada de lado, mas ela deve estar sempre em contato, em retroalimentação com a prática. Ou seja, a teoria fundamenta a prática, que modifica, mais uma vez, essa teoria, e isso se transforma num ciclo construtivo, para que a gente consiga pegar essas ideias e encaixar em cada contexto. Eu não posso pensar numa educação libertadora que seja numa única forma, porque aí ela volta a ser bancária. Cada país, cada cidade, cada escola, cada indivíduo é muito diferente. Então eu pego os conceitos principais e coloco naquela situação de maneira específica, de maneira única. E é isso que vai fazer com que aquele indivíduo ali consiga se libertar e consiga modificar as outras coisas. Um exemplo bem simples para você entender como isso funciona em você, dessa questão da teoria, da prática, e a prática retroalimenta a teoria, que ela vai se modificando. Vamos supor que em um determinado dia você resolveu fazer academia. Eu quero entrar em forma, eu vou fazer academia. Você foi lá, se matriculou, comprou as coisas, não sei o quê. Você falou, eu vou todos os dias da semana na academia. Todo dia eu tô lá. Aí vem a realidade, te dá uma porrada e você, na verdade, não vai todos os dias. Uma condição normal das pessoas é falar, já que eu não vou todos os dias, perdi meu plano, eu não vou mais à academia, porque a minha teoria e a minha prática não casam. Beleza. O que Paulo Freire vai falar é, olha, você não foi todos os dias, você foi 2 dias. Beleza. Pega esses 2 dias e transforma na sua teoria. Esses 2 dias são os seus dias de prática. Tá ali. Então a sua teoria, que era ir 5 dias na semana, foi adaptada de acordo com a realidade. Você tem um outro exemplo. Eu decidi comer de maneira mais saudável. Mas eu não consigo comprar comida orgânica porque é muito caro. Beleza, então isso eu não consigo aplicar ali dentro. Mas dentro das escolhas que eu tenho acesso, quais são as mais saudáveis e quais são as menos saudáveis? Essas menos saudáveis eu descarto e eu pego as mais saudáveis para mim. Ou seja, eu estou pegando uma teoria que ela é geral, aplico no meu contexto e adapto essa teoria para esse meu contexto em si. Falar de Paulo Freire é muito bom, né? Principalmente porque aqui no Tela de Afiar nós temos um modelo educacional muito freiriano, né? De que realmente estudar Paulo Freire, né, é entender que a gente precisa, se a gente quer alguma mudança na sociedade, essa mudança tem que começar com a gente. João mencionou grandes homens como o Reverendo King, Mahatma Gandhi, né? Mas esses grandes homens, eles só fizeram a diferença porque tinham outras pessoas atuando com eles. Eles conseguiram mover pessoas a atuar. E sempre na sociedade as coisas vão ser construídas com a própria sociedade. Mesmo o sistema bancário, mesmo esse sistema que a gente sabe que não é um sistema legal, um sistema que promove muita desigualdade social, esse sistema também só se sustenta porque a sociedade corrobora com esse sistema. E a educação que nós temos corrobora para que a sociedade continue apoiando esse sistema. Uma educação tem que ser libertadora. Nós temos que aprender a pensar por nós mesmos. Nós temos que aprender a aprender uns com os outros, a trocar, a agir, a transformar a nossa realidade e a perceber de maneira consciente aquilo que é certo e aquilo que é errado e não buscar aquilo que é o melhor para mim, não buscar aquilo que é o mais benéfico para mim, mas buscar sempre aquilo que é benéfico para o todo. Porque se todo mundo ganha, e isso é bem redundante, mas se todo mundo ganha, você também está ganhando. Você não precisa ganhar sozinho, você não precisa vencer sozinho. Muito pelo contrário, é muito melhor quando todo mundo ganha junto, quando todo mundo vence junto. E aí, dentro dessa percepção, né, retornando à questão da educação bancária e essas falsas promessas que existem dentro do sistema, que muitas das vezes a gente é levado a seguir sem pensar sobre, a gente tem que pensar o seguinte, todo mundo pensa, eu quero fazer tal coisa, mas isso não dá dinheiro, aí você não faz aquilo. Se não tem ninguém fazendo, de fato a sociedade não vai se transformar. Claro, você precisa ir lá. Você vai ficar multimilionário? Possivelmente não, mas fazendo outra coisa você também não vai ficar multimilionário. Fazendo aquilo que vai te dar dinheiro, não vai te dar dinheiro. Não vai te dar dinheiro. Então, busca fazer aquilo que você gosta, busca transformar o mundo. Tome cuidado com esses cursos educacionais, vamos colocar educacionais entre muitas aspas, que começam a te vender soft skills.
né? Você vai ter agora liderança, você vai ter agora empatia, você vai aprender a ter essas coisas dentro da sua vida social, e aí você transforma isso, que é uma habilidade de se conectar com as pessoas, como uma habilidade de dominar as pessoas e subjugar a vontade delas à sua vontade. Ou seja, você está aprendendo errado. Você está aprendendo a ser opressor. É claro que quando você não tem um paradigma que você pode só viver lado a lado, isso não é papo de comunista, porque a gente não é comunista. Né? Tudo bem, Paulo Freire era, mas a gente não é comunista. Se você não consegue viver lado a lado, numa questão de igualdade, de isonomia, entendendo que cada um tem as suas diferenças e essas diferenças contribuem para o todo, cara, tem uma coisa muito errada, porque você está se percebendo fora da sociedade. E você faz parte da sociedade, mesmo ela talvez sendo uma sociedade ruim, uma sociedade extremamente bancária. Ter esse pensamento crítico ele é fundamental, e entender que você não vai mudar o mundo ao perceber isso, mas você vai mudar a sua forma de agir no mundo. E ao mudar a sua forma de agir no mundo, você começa a mudar um pouquinho mais o mundo. Se você começa a agir de uma maneira mais humanitária e mais humanista com seus coleguinhas, eles naturalmente vão se adequar às suas formas de agir. E eles também vão se adaptar, e por sua vez vai se adaptar com outro, vai se adaptar com outro. E isso vai gerando uma espécie de uma corrente do bem, né? Que você vai transformando toda a sociedade, mesmo que a gente não precise ir para a rua marchar todo mundo junto falando de educação libertária. A gente não precisa fazer isso. Basta que você busque viver dessa forma, olhar para aquilo que está sendo dito no material do Paulo Freire, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, e fazer um pensamento crítico, falar, não, tudo bem, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é muito legal, mas na prática a teoria é outra, isso é verdade, então você coloca na prática aquilo que cabe e adapta a sua teoria àquilo que é que. E aí, ao você adaptar, você transforma a realidade e você consegue buscar uma nova teoria, ampliar aquilo. Lembra o exemplo que eu dei de você ir à academia 2 vezes na semana? No início era aquilo que funcionava para você. Com o tempo, talvez você perceba, dá para ir 3. Ou seja, você vai modificar a sua teoria baseada na prática. Aí dá para ir 3, aí você vai 3. Aí dependendo, dá para ir 4. Aí você transformou a teoria e a prática. Dá para ir 5, transformou. E aí você atingiu aquele ideal que era utópico lá no início, mas você, através dessas ações pontuais que te permitem andar, transformou a sua realidade e alcançou aquele ideal. Entender que a vida é feita de processos. Você tem que ter uma meta macro, mas você tem que adequar as suas possibilidades. Mas você nunca pode esquecer essa meta macro, porque senão você apenas só anda, você apenas só segue. Você deve buscar sempre esse ideal, transformando a sua vida, transformando a sociedade e transformando a educação em si. E até o próximo programa. Tchau, tchau.